Caleb, depois de 40 anos, continuava forte e pronto para a guerra. Uma promessa havia sido dada a ele 40 anos antes, e 40 anos depois ele continuava firme na promessa. Ele não desistiu, ele não desanimou. Ele passou pelo deserto, ele passou por um monte de situações difíceis que tentaram roubar a sua fé, mas ele persistiu. Esta é a vida de Caleb. Em Josué 14:11, Caleb fala: E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Caleb, inclusive, precisava guerrear, ele precisava lutar contra inimigos reais. Ele precisava, com a sua espada, com a sua força, ir lá e batalhar com o seu exército. Basicamente, o que Caleb estava dizendo naquele momento não importa o tempo que passou, importa que Deus me fez uma promessa através de Moisés. Existe uma pregação muito famosa do pastor Marcos Gregório, na época do toque no altar, na época do trazendo a arca, onde ele fala que toda promessa ela passa pelo teste do tempo. E a gente entende que a promessa de Caleb ela passou por muito tempo. Nós temos promessas gerais que passam por esse teste do tempo. Jesus prometeu voltar, mas quando Pedro fala, o tempo para Deus, um dia é como 1000 anos é como um dia. Então, o nosso tempo ele não é um tempo igual o tempo de Deus. E isso muitas vezes nos causa confusão. Muitas vezes a gente quer que as promessas de Deus elas aconteçam imediatamente. Nós queremos mágica, não o poder e a cura de Deus. Nós queremos um feitiço que chegue e transforme. A gente vai ver esse processo também lá na história de Naamã, que ele chega para o profeta e o profeta diz: vai se lavar no Rio Jordão 7 vezes. O que que ele esperava naquele momento? Ele esperava que Eliseu falasse algumas palavras mágicas e o curasse instantaneamente. Mas ele precisava fazer algo, ele precisava voltar, ele precisava ir até o Jordão e ele precisava se banhar no rio 7 vezes. Ele só teria a resposta, a cura para aquela lepra depois que ele cumprisse completamente aquilo que Deus havia ordenado que ele fizesse. Caleb é o mesmo processo. Caleb, ele é um dos 12 espias. Ele vai até a terra de Canaã, ele vê que a terra é boa, ele volta com uma palavra cheia de fé, cheia de energia, mas o povo não acredita. E Moisés então promete a ele que ele receberia aquelas terras. Ele recebe essa promessa, mas ele sabia também que havia uma maldição em relação ao povo, dizendo que eles passariam 40 anos no deserto. Basicamente, o que que Caleb sabia? Olha, a minha promessa vai chegar, mas ela vai demorar, porque 40 anos eu vou passar com essa geração no deserto. E ele provavelmente todos os dias ele tinha motivos para culpar aqueles que não acreditaram, ele tinha motivos para desanimar, ele tinha motivos vendo o corpo dele envelhecer para dizer que talvez os filhos dele fossem herdar a promessa, mas para ele já era tempo passado. Todos os dias ele tinha isso, provavelmente ele chegava em casa do seu trabalho lá na tribo de Israel e a esposa dele perguntava para ele: Ainda está crendo, meu amor? E Caleb poderia olhar para tudo isso e falar: sabe o que é? Está muito longe, nem vou pensar nisso agora. Mas ele provavelmente respondia: Sim, continuo crendo, porque a promessa foi feita e ela vai acontecer. E o que provavelmente ele fazia? Ele ia lá. Caleb saía desse momento, ele se ajoelhava no seu local de oração e ele falava: Senhor, eu não estou vendo, mas eu continuo crendo. O apóstolo Paulo ele fala: a fé é, é por fé, não por vista. O autor de Hebreus diz que a fé
ela é o firme fundamento daquilo que não vemos e esperamos. Nós temos uma ideia de fé errônea muitas vezes, nós acreditamos apenas no que vemos. Mas a fé é acreditar naquilo que nós não somos capazes de ver. A Bíblia fala que Moisés suportou toda a pressão porque ele via o invisível. Abraão, ele peregrinou em terra alheia com a sua promessa, olhando para a cidade que ela é edificada pelas mãos divinas e não humanas. Jesus, ele cumpriu o seu propósito aqui na terra, olhando para o invisível, não olhando para a multidão que o apedrejava, a que o perseguia, não olhando para a multidão que o colocava naquela cruz, mas ele olhava para Deus, que tinha um plano perfeito para aquele processo. Deus te fez promessa. Deus falou com você. Foi verdade, não foi mentira, mas ao longo do tempo você está desanimado, nós desanimamos. Mas sabe qual que é a maravilha de Deus? É que de tempos em tempos ele nos lembra das promessas que ele fez. Quando eu saí de Porto Alegre para vir para Curitiba, Deus me disse que eu estaria no ministério. Mas 20 anos depois, eu não consigo ainda ver exatamente aquilo que eu imaginei que ele fosse fazer. E confesso que há 2 anos atrás eu estava muito desanimado, mas num culto missionário, Deus falou: Olha, eu ainda tenho os mesmos planos que eu tenho para você. E naquele momento, meu coração se encheu de alegria e temor, porque para mim eu estava muito afastado daquele propósito, como se algo tivesse sido errado, como se eu tivesse entendido mal. Mas Deus, naquele momento, ele me fala: Eu ainda tenho os mesmos planos e eu vou realizar. Eu provavelmente teria deixado de lado, mas Deus, ele fala conosco o tempo inteiro para que a gente persista e avance em direção às promessas que ele deu. Ele deu promessa para os seus filhos, ele deu promessa para aqueles que estão perto de você, e você tem ficado tentado a desanimar. Não desanime, continue crendo. Quando é mais difícil ver, aí é que a fé se faz mais necessária. Eu vou repetir essa frase. Quando é mais difícil ver, aí é que a fé se faz necessária. Paulo fala na carta aos Romanos que a esperança que nós vemos, ela não é esperança. Então, quando nós temos uma certeza em Deus, isso precisa ser pela fé, porque a Bíblia fala que aquilo que não é de fé, aquilo que não vem da fé, não faz a obra de Deus. Muitas vezes o que nós chamamos de fé é a nossa capacidade de vislumbrar as coisas de maneira humana. Fé é a certeza de que aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir. Mesmo que seja maluco, mesmo que seja ressuscitar um morto, mesmo que seja qualquer coisa impossível aos olhos dos homens. Fé é a certeza de que Deus vai fazer. A gente vai ver uma passagem muito interessante na carta aos Coríntios, que Paulo vê membros da sua igreja lá não acreditando mais na ressurreição dos mortos. E aí Paulo fala: olha, se não cremos que os mortos vão ressuscitar, tampouco cremos que Jesus ressuscitou e sem esperança nenhuma é a nossa fé. Por quê? Porque o que acontecia com aquelas pessoas? Eles olhavam para pessoas que não estavam ressuscitando e eles julgavam aquilo impossível. Fé é certeza de coisas impossíveis. Fé é muitas vezes a certeza de coisas malucas. Fé é a certeza de que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, as boas, as más, as péssimas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque nós não confiamos naquilo que nós vemos, nós confiamos naquilo que Deus é capaz de fazer. Nós confiamos não nos nossos olhos, mas no ouvido espiritual que ouve a voz de Deus dizendo: meu filho, vai. Assim como Jesus, ele disse para os seus discípulos: vão às cidades, curem os enfermos, expulsem os demônios, fiquem nas casas, não levem nada.
vão e façam a minha obra, e os discípulos foram. E antes de ir para a cruz, Jesus perguntou para os discípulos: faltou alguma coisa? E os discípulos disseram: não faltou nada. E quando eles voltaram, os discípulos disseram: olha, até os demônios se submetem a nós, porque quando Deus fala uma palavra, por mais louca que ela possa parecer, isto acontece. Deus falou, vai acontecer. Deus não falou, pode até ser lógico, não vai acontecer. Mas se Deus disse, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Então, olhe agora para o tempo passado, para o tempo do seu devocional, naquele tempo em que você tinha expectativa da ação de Deus e você perdeu essa expectativa, porque o tempo passou e você não se vê mais nem com força. Ouça de novo as promessas de Deus. Pegue os seus cadernos de oração, volte lá atrás, veja o que Deus te prometeu. Ele ainda vai cumprir. Ele me trouxe aqui nesse dia para dizer: eu ainda vou cumprir. Não importa se passaram 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 40 anos, eu vou cumprir. É isso que Deus está dizendo para você nesse momento. Seu ministério, Deus não esqueceu. O seu casamento, que parece destruído e parece não ter retorno, Deus ainda não desistiu. Essa doença que tem te afligido por anos e anos, Deus não desistiu. Mas você precisa permanecer firme na fé, crendo, não por vista, mas pela fé, não por olhos, pela fé. Não, o justo viverá pela fé. Esse foi o tema da reforma. A religião da época de Lutero acreditava em uma salvação que era feita por aquilo que nós somos capazes de fazer ou de pagar. E o grande mote da reforma foi: o justo viverá pela fé. E eu vou dizer aqui: o justo herdará as promessas de Deus pela fé, não pelo que é capaz de fazer. Alguns transformaram o termo fé em fidelidade para dizer que é algo que nós devemos fazer. Não. Fé, no contexto bíblico, definição bíblica. Fé é o firme fundamento daquilo que não vemos, mas esperamos. Pistes. Pistes é o firme fundamento. No grego, lá em Hebreus, pistes é a substância, é a materialidade daquilo que não vemos, mas esperamos. Isto é fé. Fé não é o que você faz. Fé não é a obediência que você tem a Deus. Fé é a certeza de que aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. Seja algo palpável na sua vida do dia de hoje, seja o retorno dele, onde ele nos prometeu um reino, onde reinaríamos com ele pela eternidade. Se nós não cremos nas coisas terrenas, tampouco cremos nas celestiais. Basicamente, isso foi o que Jesus falou para Nicodemos. Olha, se você não sabe entender as coisas humanas, como vai entender as coisas celestiais? E Nicodemos era mestre em Israel. Ele era mestre em Israel e ele não entendia das coisas humanas, quanto mais das celestiais. Então Deus, ele nos dá promessas terrenas aqui, para que a nossa fé seja fortalecida, para que no grande dia nós tenhamos certeza de que a fé que nós temos será realizada. Passou 40 anos, diga como Caleb: a minha força continua a mesma, porque o corpo pode estar fraco, os olhos podem ter enfraquecido, as nossas pernas podem não ter a mesma musculatura de quando éramos jovens, mas o Espírito Santo dentro de nós continua com a mesma força e é pelo Espírito Santo. Caleb sabia que a mesma força que ele tinha. Você acredita que Caleb tinha a mesma força física que ele tinha 40 anos antes? Talvez se fôssemos fazer um teste na academia, com certeza não. Mas o que Caleb estava dizendo? Qual que é a força que eu tinha 40 anos atrás? O Espírito Santo de Deus. Ele sabia que os gigantes daquela terra eram mais altos, mais fortes e humanamente mais poderosos do que ele. Mas como ele falou para a nação de Israel, se Deus for com nós, seremos vencedores.
E essa mesma força, a força do Espírito Santo, continuava com ele. A força do Espírito Santo continua com você. Não faça o teste na academia, faça o teste no lugar de oração. Não faça o teste tentando correr uma maratona. Faça o teste perseverando nas promessas de Deus. Esse é o segredo daqueles que herdam as promessas. Crer continuamente em Deus e ser fortalecidos pelo Espírito Santo. Paulo falou: o corpo se desgasta, mas o espírito é renovado de glória em glória para nossa salvação. A cada dia, espiritualmente, nós somos mais fortes. A cada dia, espiritualmente, as agruras, as aflições que Jesus prometeu, que Jesus disse que teríamos nesse mundo, nos tornam espiritualmente mais fortes. Só há dois caminhos: ou a queda, ou nos tornamos mais fortes. Sejamos daqueles que se tornam mais fortes com as aflições da vida e continuamos crendo, porque o Espírito Santo não fica mais fraco, as promessas de Deus não ficam mais fracas e ele vai cumprir. O ministério de Moisés começou aos 80 anos. A sua vida não está nem perto do fim das coisas que Deus tem para você. Creia e receba, porque Jesus é com você. As palavras que Deus disse para Josué: seja forte e corajoso, não temas, porque eu sou contigo, eu sou o teu Deus. A resposta é: Deus tem todo o poder e todas as coisas são possíveis. Para Deus, sim, a Bíblia fala isso. Mas Jesus também fala: tudo é possível para aquele que crê. Tem alguma coisa impossível na sua vida? Eu vou dizer: não é, porque se você crê, tudo é possível para aquele que crê. E não sou eu quem está dizendo, Jesus disse: creia e receba. Muito obrigado você que ficou até aqui, você que curte esse canal, compartilhe, curta, dê o like, comente, faça os seus pedidos, porque nós vamos temas que você gostaria de ouvir nesse canal, nós vamos juntos, recebendo e crendo nas promessas de Deus. Abraço a todos.